Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share out there for 20 elders. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Eterno Deus, bondoso Pai, bendito seja o nome do Senhor, que criou os céus e a terra, Rei do universo. Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Que continue nos abençoando dos altos céus, ó Pai, abençoando a vida do Carlos, a sua casa, a sua família. Abençoando, Senhor, meu Deus, a minha casa, a minha família, toda a minha parentela, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão acompanhando esses estudos nessa noite, no Facebook, no YouTube. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para operar milagres. Que o Espírito Santo continue nos direcionando, nos conduzindo este estudo, Pai. O Espírito bem está nos iluminando, nos guiando, para que possamos tornar cada vez mais aptos para pregar a tua palavra. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aí continuar o nosso estudo sobre soteriologia. Aí nós abordamos aí já as primeiras questões, demandas que vão surgindo aí concernente. Aí nós vamos entrar agora na questão sobre a eleição de Israel. Por que essa temática, a eleição de Israel? Porque os textos que são mais abordados ou utilizados por aqueles que têm uma visão monergista, né, falando dos calvinistas, que a participação da salvação, o homem não tem parte alguma, ou seja, Deus elegeu o homem para a salvação e elegeu ele também para a perdição. Aí nós entramos dentro daquele contexto do texto de Romanos, do texto de Efésios e algumas passagens de Gálatas. Mas só que quando nós falamos sobre eleição ou predestinação, nós precisamos entender em que contexto que a Bíblia ou o escritor, no caso o apóstolo Paulo, né, que é o texto abordado em Romanos 9 e alguns outros, sobre a questão da eleição e da predestinação. Só que a gente precisa entender que existe um texto e um contexto, né? Então existe algo imediato ao texto e algo imediato ao texto. Então, se a gente não entender essa visão imediata e imediata, na visão imediata, a gente sabe que o Senhor ali, né, o apóstolo Paulo, ele vai fazer alusão da eleição de Israel como um todo. Ele não mostra um lado individual, como indivíduo, ele não vai colocar dentro da perspectiva do contexto a eleição por indivíduo, mas sim um coletivo, um todo, falando de uma nação, de um povo escolhido, né? Aí entra as questões sobre ele falar sobre a escolha de Isaac, a rejeição de Ismael, mas ele está falando de quê? Ele está falando de uma ação de eleição para salvação ou de uma ação de uma eleição para uma nação que vai levar o seu nome para ser reconhecido, santificado entre as outras nações. Ele não está falando ali, quando ele faz o uso, né, do nome específico, né, da pessoa específica, Isaac, Ismael, na verdade ele está ali, é uma ação imediata de povos. Ele está falando que dois povos, e o apóstolo Paulo ele vai entender isso quando ele vai falar nesse ato imediato também, corporativo, falando da questão também dos gentios e de Israel. Então há um jogo de palavras, né, dentro daquilo que ele está expondo, e jamais ele vai, se a gente observar, ele não está falando de um indivíduo
Ele não está falando de salvação determinista, né, de um indivíduo, ele está falando de uma nação, de um povo, né? E tanto é que depois ele vai dizer se tem alguma virtude em ser judeu, e depois de não ser judeu. Então ele está colocando isso tudo dentro de um ato, falando de nação. Ele está abordando a nação como um todo, não um ato individual de uma pessoa exclusiva, única. E no ato imediato nós já sabemos que ele vai então mostrar esse caminho de cada indivíduo dentro deste grupo, né? Mas mostrando que o grupo em si é aquilo que está referindo a promessas, né? No ato imediato, quando ele vai se referir a promessas, e ele vai se referir a quem está condicionada esta promessa. Então esta promessa ela é condicional, essa promessa concernente à eleição, ela é condicional, ela é incondicional. Então a questão condicional, ela está ligada no sinergismo, tá? Ou seja, ali o indivíduo, ele tem a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade para com o cumprimento da promessa, seja tanto para o ato de salvação quanto para o ato de perdição, tá? Então ele vai abordar todas essas demandas e a gente, eu quero até ler um trechinho aqui do livro aqui, ó, falando sobre essa questão de ato imediato e imediato, desse livro aqui, A Mecânica da Salvação, que eu achei importante a gente abordar, já que a gente vai falar sobre a eleição de Israel, abordando em primazia o Romanos capítulo 9, ele está dito assim na página 547, da evidência do contexto do ato imediato e do ato mediato. Aí eu já abordando aqui mais à frente, ó, a ideia clara de Romanos 9, de 6 a 13, é a afirmação de que Deus não está sendo injusto porque escolheu cumprir suas promessas apenas a uma parte de Israel, os que creem, os que recebem a Cristo, fecha parênteses, em vez de cumpri-las em todos os descendentes de Israel, vírgula, descendentes de Israel, ponto. A explicação de Paulo é que sempre houve um Israel dentro de Israel, numa referência clara aos judeus que são fiéis para quem as promessas estão de pé, em contraste com os judeus que são infiéis, os quais não experimentarão o cumprimento das promessas divinas em suas vidas devido à sua infidelidade. Romanos 9, 6, 8. Para provar este ponto, Paulo relembra o caso de Ismael, que apesar de não ser mencionado diretamente na passagem, está implícito nela. E Isaac, Romanos 9, 7 a 9. Seu objetivo, óbvio, é provar biblicamente que não basta que um judeu seja filho de Abraão na carne para receber a bênção prometida. Ismael, sabemos, era filho na carne de Abraão e filho primogênito, mas não foi escolhido para gerar a nação eleita. Quem foi escolhido foi Isaac, o mais novo, fruto de uma promessa divina. Então aqui a condição se fosse olhar pela condição de costume, quem tinha que ser o participante dessa promessa, de levar, isso aí tinha que ser Ismael. Só que a promessa ela era divina, ela não era uma promessa carnal. Ela não vinha de uma promessa humana, ela vinha de uma promessa divina. Então, para cumprir uma promessa divina, ela tinha que vir de um ato divino, de um ato sobrenatural. E esse ato sobrenatural nós já sabemos que era a idade avançada de Abraão, né, já com seus quase 100 anos, 90 anos, e Sarai também, já havendo de idade avançada, mesmo sendo formosa e bela, mas já tinha cessado o período de gerar. Então isso foi um ato da promessa de Deus, tinha que vir por esse particípio divino, porque quem fez a promessa não tinha nada a ver com a terra. Quem te fez a promessa era totalmente do céu. Então, por ser uma promessa divina, tinha que se cumprir por um ato divino, não por um ato carnal. Mas isso não desqualificou, isso não abordou a questão de eleição dentro disso, porque aqui ele vai falar de nações. Então, quando a Bíblia falar de Esaú, Jacó, Esaú, Ameia, Jacó versus Esaú, ele não está falando simplesmente da expressão de um indivíduo, ele está falando da ação que essas nações que surgiram desses indivíduos vão se portar, tá? Eles vão como essa nação que vem de ambos vai se portar diante do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. Como é que a nação vai se portar? Então nós vemos que o comportamento dessas nações são totalmente
contrárias uma à outra, concernente à sua expressão de glorificar e louvar o nome do Eterno, né? E aí, abordando aqui um pouco mais à frente também, isso é um fato que Deus vai riscar a nação de Isaú, né? O profeta Obadias, ele foi levantado só para isso, só para mostrar Deus riscando os descendentes de Isaú. E a promessa concernente aos gentios, ela continua, ela perpassa. Continua, e essa questão de riscar é dentro desse contexto que foi abordado agora, aquele contexto de como ela se apresenta diante do Eterno. Porque ela vem de uma raiz, querendo ou não, mesmo que seja de um povo, né, que não tinha nada a ver, ou um povo que praticamente não viveu no altar do Eterno, mas é um povo que veio de lá da linhagem. A semente de particípio era da semente que veio daquele que recebeu promessa. Mas o caminho tomado, o rumo tomado, ou seja, o caminho escolhido, foi totalmente diferente, né? E aqui nós temos aqui, ó, a expressão maior servirá ao menor, né? Quando Deus vai lá em Gênesis, no nascimento de Jacó e Esaú, né? Aí Deus vai falar, o maior servirá, só que ele vai abordar o quê? Aí ele vai dizer, duas nações, vai dizer isso para Rebeca, duas nações sairão do seu ventre. Então ele estava falando concernente à nação e não a indivíduo. Aí a expressão maior servirá ao menor, onde se encontra no Antigo Testamento a expressão invocada por Paulo, que é o maior servirá ao menor, Romanos 9:12. E em que sentido isso foi dito lá? Essa expressão foi afirmada por Deus em Gênesis 25:23, e ali Deus não estava falando concernente aos indivíduos, Esaú e Jacó, mas às nações que ele representavam. Diz o texto de Gênesis, e o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá o menor. Ou seja, Paulo não está falando em Romanos 9, de 10 a 12, de alguma eleição de Jacó para a salvação e, consequentemente, de Esaú para a condenação e perdição eterna. Ele está falando da escolha de Deus de fazer da descendência de Jacó, ou seja, da nação que virá dele, né? E da descendência de Esaú, da nação que virá deste mesmo, duas nações, sendo que uma delas, a divina de Jacó, seria a nação com a qual ele, Deus, havia prometido a Abraão fazer um concerto, Gênesis 17, 1, 22. E a outra seria uma segunda nação menos forte, que viria de Jacó e que seria uma segunda nação menos forte que a que viria de Jacó e que serviria a esta. Portanto, este texto fala da eleição de uma nação representada por Jacó e não de uma eleição de um indivíduo para a salvação. Aliás, é tão claro que o texto mencionado por Paulo se refere às duas nações representadas por Esaú e Jacó e não ao indivíduo Esaú e Jacó, que é a profecia que o apóstolo frisa em Romanos 9:12. Então, né, o fato é este aí. Então, se pegarmos os textos que vai falar sobre eleição e predestinação e eleição, estão embasados dentro de um contexto, tá? É aquilo que nós dizemos, que nós abordamos aqui a princípio. Observar este contexto, né? Ele está falando de quem? Ele está falando de indivíduo? Não, ele sempre vai estar falando de Israel como eleito, mas como nação, nunca como indivíduo para salvação. Então, abordar esse contexto é muito importante, porque isso tem que ser feito exegeticamente. Se eu não fizer isso exegeticamente, eu perco o sentido hermenêutico do texto e vou acabar me perdendo na argumentação ou naquilo que o próprio escritor está querendo colocar para nós, os seus leitores, né? Então vamos lá, a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que o Novo Testamento. Deus chamou o patriarca, ele fez promessas e o cumprimento estava condicionado à sua fidelidade. Gênesis 12, 1 a 3. Nesse sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel, Isaías 51, 2, Oséias 11, 1, é específica e pontual. Israel perdeu bênçãos por infidelidade, Jeremias 6,30, Jeremias 7,29. Assim como o cristão também pode perder, 1 Coríntios 10, 6 e 11. Portanto, uma eleição condicional. Então, a eleição ela é
condicionada à postura, ou como nós vamos responder a esse chamamento divino. A eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pela qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Romanos 8, 26 a 39. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. João 1, 11, Atos 13, 46, 1 Coríntios 9. A oferta é disponibilizada para todas as pessoas. Ela não é para um indivíduo específico, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Atos capítulo 2, 37, 1 Timóteo 2, 3, 4, 2 Pedro 3, 9. Entretanto, biblicamente, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso aqui já nos arremete a uma condição de resposta, de como eu responderei a esse chamamento. Marcos 16, 16. Na presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão. Atos 22, 14, Romanos 9, 23. E mediante a soberania divina, ele tem poder para interferir na história humana. Neemias 9, 21, Salmo 3, 5, Salmo 9, 4 e Hebreus 1, de 1 a 3. Assim ele sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Romanos 8, 30, Efésios 1, 5. O ser humano é dotado de livre-arbítrio. Uma liberdade significativa que traz consigo uma grande responsabilidade. Romanos capítulo 11, versos 18 a 24. Você é responsável pelas suas escolhas. Então Deus ele vai interferir, mas ele não vai ele interfere no quesito da história humana, mas ele interfere no quesito de não fazer acepção de pessoas e não agir com justiça ou ter, vamos colocar assim, um xodozinho dele, né? Eu prefiro fazer, né? Ainda que o texto mal esclarecido, ou seja, mal pensado, né? Endureça quem quer, exalta quem quer, né? Então, ali, mas esse quem quer é concernente a ele fazer uma acepção, ele escolher aquele ali para isso, não. Ele vai dizer, porque se observar dentro das qualificações humanas, todos os dois é pecador, ninguém é merecedor. Então, quando ele vai dizer que eu exalto quem quero e abato quem quero, ele não está falando que ele vai escolher um e desfazer do outro. Ele simplesmente está falando, todos os dois são pecadores, todos os dois são carecedores da minha graça, da minha misericórdia, mas aquele que responder, será que eu não posso curvar-me com misericórdia para ser arrependido? Ou eu tenho que fulminar ele porque o outro vai ser fulminado porque não respondeu? É por ele, dentro desse contexto que ele vai dizer que ele exalta quem quer e abate quem quer. É dentro da resposta que vai ser colocada diante dele. Ainda que a pessoa diga, olha, não sou merecedor, mas se brotou dentro de mim aquele arrependimento, ou eu com aquela resposta minha positiva, concernente à salvação, de reconhecer os meus pecados, eu estou dentro dessa eleição divina, porque mesmo dentro da presciência, Deus sabendo de antemão, ele já sabe de antemão, mesmo ele sabendo de antemão que quem vai ser salvo e quem não será, mesmo assim ele disponibilizou a salvação para todos. Ele não escolheu um aqui, um ali. Isso é resposta que um aqui, um ali vai dando ao chamamento dele. Ele já sabe quem vai dar e quem não vai dar. Mas mesmo ele sabendo para quem não vai dar, ele disponibilizou este caminho de salvação para todos, mesmo para aqueles que não responderão positivamente. Pedro disse que ele derrama o Espírito sobre todos aqueles que obedecem a sua palavra, né? Que é condicional, né? Nós temos aí ato de condição. Então não tem como, né? A eleição é segundo a presciência. Breve história de Jacó Armínio. Jacó Armínio, 1560 a 1609, nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, né, que é o monergismo, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominada de arminianismo. O fato de ele ter elaborado essa tese bíblica para combater essa questão do fatalismo, né, que todos, mesmo sendo todos pecadores, Deus vai fazer escolha por uns e rejeitar a outros, né?
Isso é uma escolha fatalista, mas isso aí não vai de acordo com o caráter da santidade e da misericórdia e do amor de Deus. Então ele vai elaborar esses pontos bíblicos para mostrar que por mais que o homem não tenha capacidade em si para fazer nada para ser salvo, mas ele tem a capacidade de responder a esta salvação. Esta é a capacidade dada ao homem que nós conhecemos como livre-arbítrio. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino terreno e eterno. Desde a sua criação, o ser humano foi dotado de livre-arbítrio, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. A Israel deu também essa prerrogativa, Deuteronômio 30, 19. Todavia, a responsabilidade é individual. Da mesma forma, a humanidade, todos os seres humanos estão nas mesmas condições de livre escolha. Todos. Aquilo que sempre a gente vai abordar e frisar aqui. Vai depender da resposta, de como eu vou responder a este chamamento de Deus. O ser humano, criado à sua imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, 26, Deus revelou sua vontade, mas deixou a nação escolher o caminho a seguir. Deuteronômio 30, 19 e 20. Lê esse texto para nós aqui. Maravilha de Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e verso 20. Isso. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. É condicional. Então Deus, ele propõe para nós, ele toma a terra e os céus como testemunho, ele propõe para o ser humano, aqui falando a questão da nação de Israel, né, que ele colocou a bênção, né, a morte e a vida. E ele vai dar um conselho para ficar fixo, para eles não esquecerem. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, para eu escolher, mesmo que eu faça a escolha pela vida, mesmo eu fazendo uma escolha pela vida, ele coloca uma condição para eu continuar nessa escolha da vida, que a gente vai ver aí no versículo de número 20. Né? Então, não é simplesmente, eu vou responder a essa escolha, tá? Eu vou responder a escolha da vida, mas eu tenho ainda uma condição para me permanecer, para que eu possa permanecer neste caminho da vida. Eu sei, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, né? Então, importantíssimo isso aí. Biblicamente, em Adão todos são predestinados para a perdição. Em Cristo, todos são predestinados para a salvação. 1 Coríntios 15, 22, né? Conferir João também 1, 12, Romanos 10, 9. Então todos, né? Todos são eleitos e escolhidos, predestinados. Na pessoa de Adão, toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade está destinada à perdição, toda a humanidade está destinada ao inferno. Mas quando a graça se manifesta por Cristo, todo ser humano também está predestinado na pessoa de Cristo, como ele vai responder o chamamento da salvação em Cristo, para ser salvo. Então, né? É aí que a gente precisa entender essa questão de todos, né? De predestinados, de eleitos. Ponto básico da doutrina de Armínio. Acho que faltou um ponto ali para mim. Faltou um pontozinho. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ou seja, se seguir o exemplo de desobediência de Adão, receberá a condenação pela atitude. Mas se seguir o exemplo da obediência de Cristo, a salvação, consequentemente, a salvação é o nosso legado. Pontos básicos da doutrina de Armínio. Primeiro, a predestinação depende da forma
de o pecador corresponder ao chamado da salvação. Logo, acha-se fundamentado na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Então Deus não nos criou como robôs autômatos para fazer simplesmente, mesmo que Ele seja soberano, que toda a sua vontade será cumprida. Nós temos a nossa livre escolha, nosso desejo de responder ou não, tá? Cristo morreu indistintamente por toda a humanidade, mas somente serão salvos que crerem. Como o ser humano não tem a capacidade de crer, precisa da assistência da graça divina. Apesar de sua infinitude, a graça pode ser resistida. Nem todos os que aceitaram a Cristo perseverarão. É fato. Então a pessoa então não perseverou por quê? Porque ela é predestinada para a perdição? Não, porque ela resolveu em si tomar uma atitude no seu coração e de não mais seguir os caminhos do Senhor. Eleição divina e livre-arbítrio. Eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus que tem como base o seu amor. Efésios capítulo 1, 5, 9, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Não leva em conta o mérito humano. Efésios 1, 4. Em Jesus, Deus nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo, Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 9, para a santidade, Romanos 1, 7, 1 Pedro 1, 15, 1 Tessalonicenses 4, 7, para a liberdade, Gálatas 5, 13, para a paz, 1 Coríntios 7, 15, para o sofrimento, Romanos 8, 17 e 18, e para a sua glória, Romanos 8, 30, 1 Coríntios 10, 31. A graça comum, escolha humana e fatalismo. A graça comum, Romanos 5, 18, é estendida a todos os seres humanos. Romanos 5, 18, vem para nós aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, como é que eu posso estar diante de um texto deste e colocar uma exclusividade, ou seja, uma soberania de Deus, que faz uma acepção de pessoas, que é o que a gente vai ver no texto de Atos aí, né? De que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não age, não responde com este amor dele para toda a humanidade, a injustiça seria um ato de Deus, mas Deus não é injusto. Então, por isso que tanto quanto pelo ato de desobediência todos estão separados, mas pelo ato da justiça de Cristo, todos são unidos novamente em Deus. Inclui possibilidade de ação fatalista de Deus, uma eleição incondicional definindo antes do nascimento alguns para o céu ou antes do nascimento alguns para o inferno. Então esse é um fatalismo, é uma ação fatalista se Deus agisse desta forma, né? Então Deus ele fez uma acepção de pessoa. Esta ação não condiz com a natureza amorosa e misericordiosa do Criador. Deus dá oportunidade de salvação para todas as pessoas. Lê para nós Atos 17, 30. Sem acepção. Quando Jesus Cristo também fala que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, ele está deixando claramente que não foi para o ser humano. Não foi para o ser humano. Vai porque quer, né? Vai porque escolhe ir, né? Não foi para o ser humano que ele preparou esse lugar. 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A todos os homens e em todos os lugares. Qual que é esta mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, né? E aqui ele não faz acepção de pessoas, né? Vai dizer aqui que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10, 34. Possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de um ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Deus criou os seres humanos e não robôs autômatos milimetricamente controlados. Ele recebe somente louvor e adoração de forma espontânea e sincera. Então eu não adoro a Deus porque Deus me predestinou para isso, assim, Deus me predestinou para ficar adorando a Ele aqui, então se eu adoro porque eu sou forçado e predestinado para adorar. Não. Eu respondi e entendi que eu sou filho de Deus, e que eu sou servo de Deus, e que eu adoro um Deus único e verdadeiro. Então essa adoração minha ela tem que ser espontânea, de coração. Não é algo que é me forçado, faça, né? Igual eu fui num lugar, aí a pessoa pregando, dá glória a Deus. Aí, pô, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não, isso é mecanismo, né? Então não está dando glória, não, eu vou ter que mandar, não. Então o adorador ele é espontâneo, ele adora em espírito e em verdade, né? Mais ou menos assim. Considerações finais. A eleição divina tem como base o atributo de Deus saber todas as coisas antes da existência. Armínio é conhecido pela sua defesa do livre-arbítrio do ser humano, inclusive com relação à salvação. Deus criou os seres humanos e não robôs para o adorar de forma arbitrária. Todas as pessoas que voluntariamente fazem sua vontade e o adoram estão predestinados, predestinação condicional, a vida eterna com Ele. A presciência, contudo, não anula que o homem tem uma escolha na salvação. Os mandamentos de Deus para com o homem e as promessas de Deus em resposta às ações do homem confirmam que o homem tem responsabilidade pessoal. Todavia, a presciência garanta que os eventos pré-ordenados serão feitos, até mesmo pela ação livre do homem. Então o homem, mesmo sendo na sua livre escolha, ele está cumprindo a vontade de Deus dentro da sua livre escolha, né? Então a questão de nós termos a liberdade de escolher não quer dizer que nós estamos fora do domínio de Deus, fora da soberania. Não. Então você não está sendo... Deus perdeu a soberania porque você faz o que você quer. Não, Ele é soberano em todas as ações, mesmo que eu não fale. Por quê? Por causa da sua presciência. Aquele que não conhece intimamente Mateus 7:23 são os condenados. Devemos frisar que estes não são condenados por não serem especialmente conhecidos de antemão por Deus, mas por praticarem a iniquidade são eternamente julgados por não buscarem a justiça de Deus pela fé. Romanos 9:31, 38 a 33. O inferno é para os que não se importaram de ter conhecimento de Deus. É Romanos capítulo 1, verso 28. Soberania de Deus, Efésios 1:11. É a vontade soberana que é relacionada com a sua presciência. E é o seu poder soberano que determina que a sua vontade seja realizada. Isaías 40, verso 10 e verso 11. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não que... no fato assim, não de que Deus ele pegou a pessoa, colocou ela ali e falou, você vai fazer isso, você está predestinado para fazer isso, mas é o fato da soberania dele, ele saber, vai acontecer. Não pelo fato que ele já ter determinado, que ele sabe, ele conhece o amanhã, ele sabe que esse fato aí dele conhecer o princípio, dele conhece o fim antes do princípio, de todas as coisas. É isso aí que o Senhor falou, e é esse poderio de Deus, o poder dele enche todas as coisas, não tem, tipo assim, não tem como pegar Deus de surpresa. Não é o fato de ele ter predestinado, porque ele já sabe já todas as coisas. Pedro falou que nós somos escolhidos segundo a presciência de Deus, hein? No capítulo 1, no verso 2. É aquilo que nós abordamos sobre a questão da escolha de Caim, do desejo de Caim, do coração de Caim, né? Aí quando se pega um texto que diz que Caim era filho do maligno e por isso matou seu irmão, é uma expressão que foi usada, mas o que o tornou filho do maligno? O que nos torna filho de Deus? Nós somos filhos de Deus por nascimento ou nós somos filhos de Deus por adoção? Nós somos filhos de Deus por ato de adoção. Esse ato de adoção é como eu respondo a esse chamamento de Deus na salvação, e a mesma questão se leva para Caim ser do maligno.
porque era o desejo desenfreado dele que ele se deixou levar, porque o próprio Deus disse que ele teria domínio sobre aquilo. Então o fato de Judas ter sido aquele que participou do ato da venda, da traição, e depois ter se arrebentado ao meio, não quer dizer que Deus lá na eternidade, falou assim, o nome dele vai ser Judas. Deus já sabe que vai ser, Deus sabe quem é quem. Mas não quer dizer que Deus falou, vou escolher o Judas para fazer isso. Não, ele mesmo procurou o seu próprio caminho. Tanto é que a Bíblia diz que arrependido foi ao tempo de trair derramando sangue inocente. Porque na mente dele eles iam apenas açoitar Jesus e depois largar. A intenção dele não era que Jesus morresse, era que simplesmente Jesus fosse levado no cepo, né? Fosse ali torturado e depois ele fosse solto. Mas quando ele viu que a coisa desencadeou para a morte de Cristo, aí ele voltou o seu pé atrás, só que tarde demais, né? Então quando Pedro vai dizer que ele foi para a sua própria habitação, não está dizendo que ele foi predestinado para ir para o inferno. É porque ele escolheu ir para lá. Então, né? Então quer dizer, tinha que ser o próprio Jesus falou, um de vós, mesmo ele sabendo, ele disse, um de vós há de me trair. Mas se nós olharmos pela condição que todos agiram quando Jesus foi preso, todos traíram Jesus. A forma foi apenas diferente, né? Então, tá aí, né? Fazer o quê? Mas quando a pessoa não quer entender isso, não tem jeito, né? Tá com a mente cauterizada por outro lado, não dá. Deus não é somente soberano, mas também é amor. Soberania isolada pode ser fria e dura. Amor isolado pode ser fraco. Deus não é frio e duro, nem fraco. Ele é tanto todo-poderoso quanto cheio de amor. A soberania de Deus assegura que tudo que acontece a nós é para a sua glória, e o amor de Deus assegura que tudo que acontece a nós é para o nosso bem. Charles Chandler Lewis, né? Batfield, aí o nome, uma sigla aí que eu não sei o que significa. A natureza da salvação. A salvação é uma libertação. A salvação é a libertação da culpa, impiedade, do pecado, juntamente das suas consequências eternas de rebelião contra o governo de Deus Todo-Poderoso. Colin Definition, volume 2, página 52. Sem a libertação que a salvação efetua, o pecador seria excluído eternamente da presença de Deus e para sempre exposto à sua ira. João 3,36. Os necessitados da salvação, no relatório bíblico, somente antes do pecado, é dito que tudo que Deus fez foi considerado muito bom, Gênesis 1:31. Depois que o homem desobedeceu o mandar de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:7, e comeu dela, Gênesis 3:6, não se acha nada na Bíblia referendo-se ao homem como bom. Isto mostra o quanto o pecado destruiu, o quanto o pecado destrua universal e total. Então, se a gente vê uma ação do homem, antes de pecar, ele é bom. Depois que pecou, ele deixou de ser bom, porque o pecado fez esta distinção. Então, quer dizer que Deus elegeu Adão para ser bom só antes do pecado. Foi a ação de Adão que fez ele perder, né, aos olhos de Deus, essa classificação de bom. O pecado destruiu totalmente a imagem de Deus no homem que existiu por criação especial, ao ponto do homem universalmente, Romanos 3:23, 5:12, não querer ter nenhum conhecimento de Deus, João 5:40, Romanos 1:28, Romanos 3:11 e 18. Por isso, o homem pecador é voluntariamente ignorante da vontade, segundo Pedro 3:5. A vontade do homem não foi a única parte do homem influenciada pelo pecado, mas a sua capacidade de agradar a Deus também foi destruída. Romanos 8:8, Jeremias 13:23. O coração do homem, a fonte da vida, Provérbios 4:23, é tão enganoso que é impossível que nem o homem conheça a sua própria perversidade. Jeremias 17,
9. Por isso o homem é completamente reprovado para toda boa obra. Tito 1,16. Fazendo que o homem tenha inimizade contra o próprio Deus, o seu Criador. Romanos 8,7. Então o homem mesmo ele tentando, né? Mesmo ele tentando fazer tudo que manda o figurino diante da presença de Deus, ele não deixará de ser um miserável pecador. Ele não deixará de ter a sua rebelião contra Deus. Por quê? Porque a humanidade, o conceito humano, ou seja, a forma humana ainda está em nós ainda somos carnais humanos. Somos bestas feras, vamos dizer assim, né? Que o profeta vai dizer que o boi ele conhece a sua manjedoura, mas o homem não conhece o seu Criador. De tão besta fera que o homem é, mesmo que ele tenha um caráter ilibado, mas diante de Deus o pecado faz dele uma criatura terrível. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A condição deplorável do pecador influi a operação da sua consciência, da sua lógica e da sua vontade, ao ponto de não buscar a Deus, Romanos 3,11, não amar a luz, João 3,19, e não compreender as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,14. A consciência existe, mas ela é influenciada pelo que o homem é um pecador. Condição depravada do pecador não quer significar que o homem nenhum pratique boas obras. Os homens não regenerados são verdadeiramente capazes de fazer tanta religião quanto os fariseus que diziam até as mínimas coisas para com Deus. Mateus 23, Lucas 11:42. Todavia, todas as boas obras que o pecador faz é somente para dar frutos para si mesmo. Oséias 10:1. Então, tudo que a gente faz de bom, o beneficiado não é Deus, somos nós. Nós nos beneficiamos daquilo que nós praticamos de bondade, assim também, tanto quanto nós somos prejudicados por aquilo que a gente faz que não é aprazível, não é de libação, não traz glória para Deus. Tanto uma coisa quanto a outra. Beneficiário ou prejudicado somos nós. Deus ele não será beneficiado e nem prejudicado, porque ele é Deus, ele é soberano. Mas o homem, mesmo ele sendo dessa forma, ele ainda pode, mesmo sendo dessa natureza que eu disse aqui, né, besta fera, ainda no ato religioso, fazer aquilo que é aprazível ao coração de Deus, mas não nos desqualifica como bestas feras. E não também nos qualifica, né? Não desqualifica e nem qualifica. E nem qualifica, né? Porque a condição aqui é salvação pela graça. A salvação pela graça, ela não anula a nossa pecaminosidade. Porque as pessoas não conseguem entender que salvação pela graça não anula a nossa pecaminosidade. E aí a pessoa mesmo, fazendo abuso dessa graça, vai fazer como aqueles que faziam quando o apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele estava combatendo um pensamento gnóstico, que a pessoa, quanto mais ela pecasse no corpo, mais o espírito e a alma dela seria santificado por causa do pecado que ela praticava. Para você, a ignorância dessa doutrina gnóstica daquele período de Paulo. Então, quando Paulo usou aquela expressão, ele estava falando totalmente o contrário daquilo que eles pensavam, né? Ele não estava falando daquilo que eles deveriam praticar de pecado para ser purificado, mas sim avançar para a graça de Deus, que era na graça que a gente encontrava, essa abundante graça que a gente encontrava cobertura para o nosso pecado mediante o sangue de Cristo. Certo? A condição detestável e completa do homem pecador também não minimiza a responsabilidade do pecador para com Deus. Todo homem é responsável para com Deus porque a sua incapacidade não veio por uma imposição ou causa divina, mas porque ele mesmo voluntariamente pecou e trouxe sobre si a condenação divina. É o que você frisou aqui, que Deus
não criou o inferno para o homem, foi para o diabo e seus anjos. Então o homem vai porque o homem escolhe os seus caminhos que o leva à morte, né? Gênesis capítulo 2, 17, Gênesis 3, 6 e 17. Todo homem deve ocupar-se em não pecar e deve preocupar-se em agradar ao seu Criador e Juiz. Essa ocupação são exigidas por sua condição de ser a criatura e por Deus ser o Criador. Eclesiastes 12, 13. Uma observação: a eleição é da eternidade, mas a salvação da alma está feita em tempo. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Dê para nós aí 2 Timóteo 9, 10. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então essa salvação de Deus é uma promessa antes dos tempos, mas ela se manifestou na pessoa de Cristo. Então foi Cristo que marcou o início dessa salvação, mesmo que a promessa esteja antes da fundação do mundo. Aí onde que está a questão? Aí eu sou predestinado desde antes da fundação do mundo, mas na condição de que Deus já conhece a história. Não que Ele preordenou para acontecer tudo do jeito que Ele já sabia. Não, eu já sei o final da história, eu só vou escrever aqui o que tem que acontecer, mas eu já sei. Não. Ele deu esta livre caminho para o homem, mesmo ele sabendo aquilo que você falou, né? Deus conhece o fim antes do começo, né? Tremendo. A eleição não é salvação, mas para a salvação. A eleição não é salvação, mas ela é para a salvação. Fomos elegidos desde o princípio para a salvação. Segundo as Tessalonicenses 2,13. Antes que o elegido foi salvo, ele era entre os mortos em pecados, pois estava sem a salvação. Efésios 2, 1 e 3 a 3. Mesmo sendo elegido. Tá vendo? Se pegar o contexto, a gente tem que pegar o contexto para entender que quando ele está falando de eleito, de elegido, ele está mostrando que esta eleição aqui, ela só vai manifestar dentro do conceito que a gente sabe de tempo da realização desta salvação. Por quê? Porque nós estávamos todos debaixo da ira de Deus, todos debaixo da ira. Mas quando nós respondemos essa salvação que se manifestou em Cristo, no tempo da eleição, da salvação, da manifestação, a salvação de Deus, nós abarcamos essa salvação de Deus. Está querendo ler algum texto aí? Não, pode. Existe um outro atributo de Deus, senão as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, Romanos 2,4, que poderia levar o descrente ao arrependimento verdadeiro, que o descrente venha a Cristo confiando pela fé nesse amor de Deus, visto tão claramente em Cristo, e é o nosso ardente desejo, e que o cristão santifique-se a Cristo mais e mais. Só mais 3 dados. A graça de Deus é uma ação gloriosa ou maneira gloriosa em geral, mas precisamente é a influência divina sobre o coração e a sua manifestação em vida. Essa influência pode ser literal, figurativa ou espiritual. Strong, referência. A mesma ação gloriosa é influência divina que superabunda onde o pecado abunda para fazer o pecador arrependido idôneo para participar da herança dos santos na luz. Romanos 5,20, Colossenses 1,12. É a mesma maneira gloriosa de Deus sobre o cristão que estimula-lo a andar digno da vocação a qual foi chamado. Efésios 4:1. Acabando.
Essa graça basta no sentido de que ela é mais forte que qualquer oposição contra o cristão ou qualquer operação contra a vontade de Deus. A graça de Deus é suficiente. Ela nos contenta plenamente. João 14:8, Strong, referência 714. É por ela que o cristão persevera até o fim. Quando considera a natureza do pecado com a sua enganosa inimizade contra Deus, Romanos 8:6-8, a sua concupiscência mundana, 1 João 2:16, a sua incapacidade e ignorância espiritual, 1 Coríntios 2:14, e a sua longevidade, Romanos 7:21, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pelo cristão, resistir este pecado, continuamente sendo perseverante na obediência, é testemunho como essa graça de Deus é suficientemente eficaz na preservação dos seus santos no caminho da retidão. 1 Coríntios 15:10, Isaías 26:12. Verdadeiramente, a ação preciosa vinda de Deus sobre o coração é eficazmente suficiente. Salmo 119:17, sustenta-me e serei salvo. Na questão de que o caminho que a gente deve seguir, aquilo que a Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecimento de Deus, né? A graça de Deus é suficiente na sua natureza, mas o cristão precisa crer nesta graça na sua vida diária. 2 Pedro 1:5-7. Acrescentai à vossa fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. 1 Pedro 3:18. Antes crescei na graça, Colossenses 1:10, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Cresça na graça por exercitar-se na obediência da palavra de Deus. Uma dessas atividades espirituais é a oração. Cristo achou necessário orar pela preservação do seu povo. João 17:1-15-17 e fim. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nós possamos ter consciência de que a salvação em Cristo Jesus, ela tem que ser respondida por nós. Alguma consideração, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então está na benção de Jesus, continue nos abençoando no vitória, para continuarmos e prosseguirmos seus